Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando seguir em frente, tentando não pensar, tentando entender racionalmente o que aconteceu, tentando se convencer de que isso passou. Mas e se eu te dissesse que o problema não é que você não superou? E se eu te dissesse que muitas vezes você continua sofrendo não porque está preso ao passado emocionalmente por escolha, mas porque o seu corpo ainda não registrou que o perigo passou? É por isso que mesmo quando a sua mente sabe que já passou, o seu corpo ainda reage como se estivesse acontecendo agora. Quando isso acontece, você vive em alerta. Você se irrita com facilidade, você congela, você evita, você se culpa, você se sente cansada de carregar algo que nem sempre consegue explicar. E hoje eu quero mostrar para você que isso não significa que você é fraca ou dramática. Significa que existe um mecanismo por trás das suas reações. Quando você entende esse mecanismo do jeito certo, começa a recuperar a calma, presença, segurança e confiança em si mesma. Talvez por fora você pareça forte, você trabalha, você resolve, você segue funcionando, você tenta manter tudo em ordem, mas por dentro é outra história, você vive em alerta. Qualquer coisa mexe demais com você, às vezes você explode, trava e se fecha, às vezes sente uma ameaça difusa que nem consegue explicar. Depois vem a culpa por ter reagido de novo, a culpa por não conseguir se controlar, a culpa por saber tanta coisa sobre si e ainda assim continuar sentindo tudo tão forte. E isso vai desgastando tudo, vai desgastando o seu corpo, a sua energia, sua confiança, suas relações, a forma como você se enxerga. Você até já tentou respirar fundo, já tentou pensar de forma racional, já tentou autocuidado, talvez até terapia. Talvez já tenha lido, estudado, entendido muita coisa, mas continua com a sensação de eu sei, mas meu corpo não acompanha. Se isso acontece com você, preste atenção no que eu vou te mostrar aqui. Porque o seu problema talvez não seja a falta de consciência. Talvez o que esteja faltando seja o caminho certo para o seu corpo reaprender com segurança. O que muita gente não percebe é que experiências muito marcantes não ficam só na lembrança. Elas ficam registradas no corpo. E quando isso acontece, o sistema nervoso começa a reagir no presente, como se ainda precisasse se proteger de algo. Então, mesmo em situações comuns do dia a dia, você pode entrar em alerta, congelamento, evitação, hipervigilância, desconexão, não porque você quer, não porque está exagerando, não porque está inventando, mas porque o seu corpo aprendeu a reagir assim. Esse é o ponto que muda tudo. Porque quando você entende isso, para de se tratar como problema. Começa a perceber que existe uma diferença entre o que você viveu e quem você é hoje. Nos próximos minutos, eu quero ajudar você a entender por que reage tão forte, mesmo quando aparentemente não tem motivo. Quero mostrar por que só entender racionalmente muitas vezes não basta. E também quero mostrar como é possível começar a perceber os sinais antes de perder o controle, se acalmar com mais facilidade, reduzir o impacto dos gatilhos e voltar a se sentir mais segura dentro de si, sem prometer cura mágica, sem te jogar em revivência, sem exigir que você se esforce além do que consegue agora. Imagina como seria viver sem essa sensação constante de que algo pode desmoronar a qualquer momento. Imagina perceber um gatilho antes que ele tome conta de você. Imagine também conseguir se acalmar mais rápido, em vez de passar horas ou dias presa no que sentiu. Imagina parar de se culpar por reações que você mesma não entendeu. Imagina começar a confiar mais em si mesma, nas suas decisões, nas suas relações, na sua capacidade de estar presente sem viver se defendendo o tempo todo. Isso não significa apagar o que você viveu,
Significa fazer com que isso pare de definir você. O problema não é a falta de força e também não é porque você não quer melhorar. Quando alguém passa por experiências muito marcantes, o corpo pode aprender a associar certos contextos, sensações ou estímulos a perigo. E aí acontece algo muito importante. Mesmo quando a ameaça real já passou, a memória continua ativando o sistema. Ou seja, a mente sabe, mas o corpo continua reagindo. É por isso que você pensa, não faz sentido eu me sentir assim. E ainda assim sente. É por isso que você sabe que não está mais naquele lugar, mas o seu corpo continua como se estivesse. É por isso que muitas vezes você não precisa de uma situação enorme para se desregular. Às vezes basta um tom de voz, uma ausência, um conflito, uma sensação no corpo, uma lembrança vaga, uma situação parecida e pronto. O sistema entra em modo de proteção. Não é porque você é fraca, é porque o seu corpo aprendeu a sobreviver assim. E é exatamente aqui que entra a mudança, que eu quero que você entenda hoje. Você não precisa continuar brigando com as suas reações. Você precisa aprender a reconhecer o que está acontecendo no seu sistema. Porque a verdadeira transformação começa quando o cérebro e corpo reaprendem a diferenciar entre três coisas: ameaça real, memória ativada e presente seguro. Em outras palavras, o objetivo não é apagar o que você viveu, é ajudar o seu corpo a perceber pouco a pouco. Isso aconteceu, mas não está acontecendo agora. Quando isso começa a acontecer, você para de viver como se estivesse sendo prestes a se defender de alguma coisa. Talvez você já tenha tentado de tudo para melhorar. Talvez você já tenha buscado respostas, já tenha feito terapia, já tenha buscado autocontrole, e tudo isso pode ter valor. Mas existe um motivo pelo qual, mesmo entendendo muita coisa, tanta gente continua sofrendo. É porque entender não é a mesma coisa que regular. Saber não é a mesma coisa que conseguir se acalmar na prática. Ter consciência não é a mesma coisa que perceber cedo o que está acontecendo no seu corpo. Muita gente já entendeu muita coisa sobre si, mas ainda não consegue perceber cedo, se regular na prática, sair mais rápido de estados de alerta, separar o que aconteceu de quem é hoje, e é justamente por isso que esse programa existe. Eu sou Mirs Gonzalez, psicóloga clínica há 20 anos, terapeuta de casal e família e especialista em EMDR. Sou certificada pela instituição do EMDR na Califórnia e minha prática clínica também é fundamentada na terapia cognitivo-comportamental. Ao longo desses anos, acompanhei de perto pessoas que por fora pareciam funcionar normalmente, mas por dentro viviam em alerta, culpa, reatividade, congelamento e exaustão emocional. Foi dessa escuta clínica que nasceu a proposta do Passado no Passado. Traduzir de forma segura, acessível e prática princípios que ajudam a pessoa a entender o que aconteceu no corpo, perceber sinais antes da escalada e construir mais regulação presente e confiança no dia a dia. Porque eu acredito que você não precisa ser tratada com pressão, julgamento ou promessas irreais. Você precisa de um caminho claro, respeitoso e aplicável. E foi por isso que eu criei o Passado no Passado, um programa online guiado, estruturado em 5 passos para ajudar você a entender o que está acontecendo no seu corpo, reduzir gatilhos, se regular com mais segurança, parar de repetir padrões automáticos e reconstruir confiança, estabilidade e autonomia no seu dia a dia. O Passado no Passado não foi criado para substituir terapia. Não é tratamento clínico, não é EMDR para fazer em casa. Não é promessa de cura total. E não é exposição desestruturada. E não é um curso para reviver trauma sozinha. Ele foi criado para oferecer uma base estruturada, segura e prática para quem quer parar de viver em alerta e voltar a confiar em si mesma. Quando você trabalha da forma certa, começa a acontecer uma mudança muito importante.
você passa a entender suas reações sem se culpar. Começa a perceber os sinais antes de perder o controle. Aprende formas simples de se acalmar com mais rapidez. Para de repetir padrões de travamento, evitação e congelamento com a mesma intensidade. Começa a separar quem você é do que você viveu e volta a se sentir mais segura nas suas decisões, nas suas relações e na forma como você vive o próprio dia a dia. Essa é a transformação real. Não virar outra pessoa, mas voltar a si com mais segurança. O programa foi organizado em 5 passos de forma progressiva. No primeiro passo, você entende o que está acontecendo e aprende a se acalmar. É quando começa a tirar culpa e sentir um primeiro alívio. No segundo passo, você aprende a perceber antes de piorar. Começa a reconhecer os sinais do corpo e os gatilhos do seu dia a dia. No terceiro passo, você aprende a se acalmar com mais facilidade. Sai do eu sei para o eu consigo. No quarto passo, você começa a parar de repetir os mesmos padrões. Entende o que faz você travar, evitar ou adiar e aprende a agir com mais segurança. E no quinto passo, você passa a consolidar tudo isso para seguir em frente com mais base, estabilidade e autonomia. Eu fiz questão de construir esse programa de um jeito que não sobrecarrega você. Você não vai encontrar aulas pesadas, nem longas ou confusas. As aulas são gravadas curtas, em linguagem leiga, com aplicação prática. A ideia aqui não é lotar você de informação, é fazer você transformar em entendimento e experiência. Além das aulas, você recebe exercícios práticos, checklists e ferramentas de regulação para aplicar no seu ritmo, no seu dia a dia e de forma progressiva. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei várias coisas. E esse é justamente um dos motivos pelos quais o programa existe. Porque muita gente já entendeu muito sobre si, mas ainda não consegue transformar isso em prática reguladora do dia a dia. Esse programa não foi criado para te jogar em exposição desestruturada, nem para fazer você reviver tudo sozinho. Ele foi criado com foco, com segurança, consciência, regulação, progressão e autonomia gradual. Talvez você pense: e se eu não conseguir aplicar? Por isso, o programa foi desenhado com aulas curtas, linguagem simples, exercícios objetivos e passos possíveis. A proposta não é exigir perfeição, é ajudar você a começar a responder diferente, um passo de cada vez. E para que você se sinta segura para dar esse passo, você ainda tem uma garantia de 7 dias. Você pode entrar, assistir às primeiras aulas, entender a proposta do programa e ver se ele faz sentido para este momento da sua vida. Se dentro desse prazo você sentir que esse não é o caminho certo para você agora, basta solicitar o reembolso dentro do período, sem risco e sem complicação. Pense comigo. Quantas vezes você já pagou caro tentando se sentir melhor? Quantas vezes já investiu tempo, energia e esforço tentando apenas aguentar ou controlar o que sente? Quantas áreas da sua vida já foram afetadas por continuar vivendo em alerta? Agora compara isso com a possibilidade de ter um caminho estruturado, acessível, respeitoso com o seu tempo e com o seu corpo, para começar a recuperar a segurança interna de forma prática. Hoje, para entrar no passado, o seu investimento é de R$ 127, com acesso imediato após a inscrição. Você não precisa continuar vivendo como se estivesse sempre prestes a se defender de alguma coisa. Você não precisa continuar confundindo força com exaustão, nem controle com congelamento, nem sobrevivência com vida normal. Talvez o que faltava não fosse se esforçar mais. Talvez o que faltava fosse um caminho mais seguro, claro e respeitoso com o seu corpo. O passado no passado foi criado para isso, para ajudar você a entender o que acontece, se perceber antes, se acalmar com mais facilidade, parar de repetir padrões, separar quem você é do que você viveu e voltar a confiar em si mesmo. Agora a decisão é sua. Se isso falou com você, clique no botão abaixo e comece hoje o seu processo com mais segurança no seu ritmo. Até lá!